A maior riqueza de uma nação está na origem da sua história. Olhe para a mesma direção onde ela começou e encontrará a resposta para o futuro. Acorda Brasil, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, dia dos originários da nossa terra chamada Brasil, dia do índio. O assunto indígena é um assunto forte, um assunto polêmico, mas não foi ele o escolhido não, tá? Porque inúmeros seguidores aí me pediram para a gente trazer uma reflexão sobre o caso Henri Borel, esse menino que foi assassinado aos 4 anos de idade, cujos principais suspeitos são a mãe e o namorado dela, o vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho. O caso que está chocando o país diante aos exames médicos que comprovaram que a criança sofreu tortura pelo número de fraturas internas, comprovadas aí no laudo de necrópsia e também pelo desdobramento da história, que a cada dia aparece aí com uma versão nova que se soma ao processo. Versões que empurram a história de um lado para outro, mas não respondem a grande pergunta que angustia o coração das milhares de mães que estão acompanhando esse caso. O que leva uma mãe, um pai, a permitir com que alguém maltrate o seu filho? O programa de hoje, gente, será em cima do caso Henri, que nos traz à tona o termo pouco divulgado, mas muito mais comum na história da humanidade do que a nossa consciência humana é capaz de aceitar. Filicídio. Você sabe o que é isso? Pois é, são os crimes praticados por pais contra os seus filhos. Internet veloz com qualidade de sinal, melhor preço e com provedor contendo o servidor das maiores empresas de conteúdo do mundo. É com a Turkey Telecom. Sinal 100% fibra ótica, levando mais velocidade à sua navegação. Tá esperando o quê? Faz como Rádio Zap Circo Brasileiro. Vem pra Turkey você também. www.turkeynet.com.br. Melhor internet da cidade. São Paulo, 29 de março de 2008. Vítima, Isabela Nardoni. Idade, 5 anos. Assassino, Alexandre Nardoni. Pai de Isabela. Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2014. Vítima, Bernardo Boldrini. Idade, 11 anos. Assassino, Leandro Boldrini. Pai de Bernardo. Rio de Janeiro, 8 de março de 2021. Vítima, Henri Borel. Idade, 4 anos. Assassina, Monique Medeiros, mãe de Henri. Casos que nos trazem à tona um termo um pouco discutido, mas muito mais comum na história da humanidade do que a nossa imaginação humana é capaz de compreender. Apesar de ser considerado um tabu ainda na sociedade, na humanidade, o filicídio, ele é amplamente abordado, sabe onde? Na mitologia, exatamente, onde era muito comum o assassinato do primogênito e atos de mutilação contra os outros filhos. Na tragédia grega, Medeia mata os seus 2 filhos como forma de retaliação a Jasão, seu cônjuge traidor. Na Grécia e na Roma antigas, o assassinato a recém-nascidos era considerado um direito do chefe da família como forma de determinar a descendência legal. Na Idade Média, mesmo ilegal, o fato era tolerado como forma de controlar o tamanho da família. Mesmo assim, por mais casos que venham à tona, a humanidade ainda se permanece perplexa e revoltada quando as páginas policiais evidenciam este ato bárbaro que atenta não apenas pela vida de um ser, mas pela ideia de proteção, amor incondicional e respeito que atribuímos pelas relações entre pais e filhos. Um sinal de que nossa humanidade não está totalmente perdida. Daí tentar pontuar as circunstâncias que motivam uma mãe que levou um ser no seu ventre por 9 meses cometer um ato cruel como esse, ou um pai que desperta na criança o significado de ser o seu herói, a agir como um vilão na sua vida.
não é uma missão fácil, mas buscar explicações que canalizem aí respostas para esses atos nos remete à sensação de que podemos até não conseguir impedir novos casos, né? Mas que certamente nos dará caminhos para que outros casos não aconteçam. Segundo o psiquiatra Philip Resnick, há 5 circunstâncias em que o dito filicídio acontece. São elas: circunstância altruísta. É a circunstância mais frequente em que a mãe, gravemente deprimida, planeja suicidar-se e acredita que os seus filhos ficarão mais protegidos com ela. Circunstância psicótica é a situação em que o pai ou a mãe, em estado delirante e paranoide, acredita que algo persegue os filhos e os matam com o intuito de protegê-los. Uma outra situação enquadrada nesta circunstância é o delírio paranoide de que a criança agride e ataca o progenitor, fazendo com que o progenitor mate em autodefesa. Também há a circunstância acidental, casos em que a punição física é de extrema violência e descontrole, levando o filho à morte. Também há a circunstância do filho indesejado. São situações em que, por vários motivos, o filho é indesejado ou sentido como um obstáculo. E a vingança conjugal ou retaliação, que são os casos em que um dos pais mata o filho para magoar o parceiro, habitualmente depois de uma situação de infidelidade. Circunstâncias que não justificam, mas que talvez expliquem aí os motivos que fazem com que uma mãe ou um pai se torne ativo na morte de um filho ou mesmo passivo, aquele que permite com que o seu parceiro agrida a sua prole. Em ambos os casos, a ausência de amor, de respeito à família e aos princípios de Deus. Daí, meus queridos radiozapeiros, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, devemos nos preocupar com o silêncio ou com o grito abafado das nossas crianças, que são seres vulneráveis a decisões de indivíduos tiranos e perversos que são capazes de gerar vidas, mas são incapazes de lhes assegurarem ela. Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nossas leis, elas precisam sair um pouco mais do papel e começarem a invadir os tribunais, mas principalmente os lares das famílias brasileiras. Acorda Brasil fica por aqui. Nos vemos sexta-feira para mais uma edição especial para você. O Rádio Zap Circo Brasileiro, sempre os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Cidade